Começa agora Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação: Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Muito bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Começa mais um programa Saúde no Terceiro Milênio, um programa que vai ao ar todas as semanas para falar de saúde e qualidade de vida. Bom dia, Rosali Andrade. Está por aí? Bom dia, Wagner Gabriel. Tô sim, ligadinha aqui, esperando você dar o seu bom dia para eu poder dar o meu a todos os nossos amigos ouvintes, telespectadores e internautas. Que bom que você está de volta! Pois é, só viajando, né? As pessoas acham que a gente vai para curtir, que a gente vai para passear, nada a ver, a gente viaja a trabalho, graças a Deus. Mas eu estava com muita saudade, realmente não pude participar porque não estava em condições operacionais. Você sabe que para fazer um programa ao vivo assim, precisa ter condições operacionais, né? E a gente não tinha um sinal bom de internet para poder fazer o programa. Mas eu acompanhei e estava ligadinho com você falando. E a gente espera que você que esteja nos assistindo também acompanhe o nosso programa de hoje, participando com a gente, né, Rosali? Como é que faz para participar? Isso mesmo, é muito simples. Você pode assistir esse nosso programa pelo YouTube, RBN/TVMM, se você quiser ver as nossas imagens, né, Wagner? Também nós compartilhamos no nosso Facebook, Rosali Andrade e Wagner Gabriel. E, claro, a gente espera que você mande aqui a sua perguntinha para nós, através do WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 996433827, 996433827. Também pode deixar sua perguntinha lá no YouTube, que nós vamos lendo, né, na medida que o programa vai acontecendo, para responder todas as seus questionamentos e as suas sugestões. E claro, né, Wagner, antes de nós iniciarmos aqui com o nosso tema, a gente sempre faz o convite para participarem do Clube Amigos da Boa Nova. É verdade, você pode participar do Clube Amigos da Boa Nova através do 0800 120 1838, 0800 120 1838. Você tem uma série de vantagens em ser membro do Clube Amigos da Boa Nova, tem descontos especiais nos serviços que os comunicadores oferecem e várias outras situações. Então, além de ajudar também a manter a estrutura dessa rádio, dessa TV, e ajudar também a Fundação Espírita André Luiz. Exatamente. Vamos falar de que hoje? Oi? Vamos falar de que hoje? O tema? Então, né, Wagner, nós vamos falar como que as emoções podem modular o nosso organismo. Hoje eu brinco, né, que a palavra da moda é modulação, né? Tudo modula. Então, a gente sabe que as emoções também, né, que elas podem, sem nós percebermos, inclusive, modificar a ação de todo o nosso corpo. E quando isso é feito de uma forma mais consciente, quando a gente percebe essas emoções, tá tudo certo. O problema é quando a gente está muito na forma inconsciente, né? A gente não percebe e acaba tendo aí atitudes movido, né, por essas emoções e às vezes atitudes que atrapalham o nosso dia a dia. Então esse é o nosso convite de hoje, para que a gente possa entender um pouquinho mais como é que essas emoções vão atuando, vão agindo no nosso corpo. É uma área que ainda é um pouco difícil as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas costumam dizer assim, isso é psicológico. Isso é psicológico, né? Até a hora que acontece com ela. E é uma área também difícil de aceitar pela própria medicina, né? A medicina tradicional, convencional, ela não gosta disso, né? Ela não gosta de entender que uma boa terapia pode deixar a pessoa mais saudável. Ela prefere vender remédio, né? A gente sabe que existe uma máfia por trás disso tudo, que induz as pessoas a comerem porcaria e tomarem porcarias sem necessidade, né? Tem pessoas que precisam de medicações. Mas a gente sabe que existe uma máfia por trás. E sim, para que a pessoa vai melhorar sozinha se ela pode melhorar tomando um remédio? Então, existe uma
uma divergência. Cultura. E o curioso, Rosalie, é que a própria ciência já provou isso, né? Através da neurociência, da psicobiologia. A gente sabe que as emoções afetam de verdade. Você fica doente porque você fica deprimido, você fica doente porque você fica ansioso. Você não fica doente porque você fica estressado. Você fica doente porque você não sabe lidar com os problemas. É isso que traz as doenças do corpo humano. Né? É verdade, Wagner. É interessante, né, Wagner, porque muitas pessoas não sabem que as emoções, elas são eventos que acontecem quimicamente, né? As pessoas acreditam que simplesmente porque elas estão sentindo uma tristeza, né, ou até mesmo uma alegria, isso é uma coisa que vem de fora, né? Então, na realidade, nós precisamos começar a entender que o nosso cérebro, ele fabrica muitas substâncias, e essas substâncias fazem com que nós nos sintamos de certa forma. Então, quando nós antevemos, por exemplo, um perigo, né, o nosso cérebro ele já coloca ali um monte de substância para que a gente fique alerta. E esse estado de alerta químico dentro do nosso cérebro faz com que a gente depois tenha alguns sentimentos, né, como o medo, como até mesmo um pânico. Então, nós precisamos começar a observar o que é que nos move, né? Se nós estamos muito mais nessa química que vai trazer sempre um estado de alerta para o nosso corpo, ou se a gente está numa química onde vai fabricar muito mais substâncias de bem-estar, né? E aí a gente, então, se sente alegre, a gente se sente de bom humor, a gente passa até mesmo a traduzir isso tudo como amor. Na verdade, tudo começa no espírito, o corpo só reage. Né? Essas substâncias químicas que você se refere é uma produção daquilo que está dentro da gente. Então, tudo começa lá dentro nosso, não tem nada a ver com o corpo ele só reage. É como você falou bem, né? O corpo produz substâncias químicas, normalmente moduladas por hormônios. Os hormônios é que acabam interferindo na saúde. Não há nada de errado em a gente sentir coisas ruins. É normal, faz parte da nossa inferioridade espiritual, né? O que a gente precisa evitar é que essas emoções fiquem por muito tempo. Porque o que acontece? O corpo está preparado para... Você vê, a própria reação do estresse. Né? As primeiras 72 horas, o estresse ele ajuda você. E quando você está sob efeito de uma agressão, de um perigo, o corpo melhora a tua imunidade, ele aumenta a sua imunidade, ele age para te proteger. Depois de um certo tempo, e hoje a ciência mediu isso, né, por conta de 72 horas, o que acontece? Aí tudo começa a inverter. Começa a ter uma queda da imunidade, você começa a ter prejuízos para a saúde. Então, ao que parece, Rosalie, a natureza nos dá o direito de ficar triste, de ficar ansioso, de ficar, mas por um tempinho. Né? Ou seja, ela tem um prazo para a gente ficar assim, porque se nós perpetuarmos esses medos que a gente tem, né, isso acaba gerando, com o tempo, uma, digamos assim, o que você chamou de modulação, né, uma adaptação do corpo. Então, as células começam a se organizar achando que aquilo é normal. Que você ficar triste é normal, que você ficar deprimido é normal. E elas produzem substâncias químicas que vão adaptando o seu organismo. A tal ponto que chega uma hora que a pessoa começa a depender disso. Ela não consegue se livrar da emoção quimicamente. Assim, a química dela não permite. É como se fosse uma droga. Ela só está triste, ela só está deprimida, ela só está ansiosa. É louco isso, mas é verdade. É assim que funciona. Não é? Eu sempre falo isso, né, Wagner, que é muito mais fácil, né, entre aspas, aí, a gente ficar adaptado com as coisas ruins, né? Então, a gente está querendo sempre se sentir deprimido, se sentir triste, com medo, e a gente replica isso, a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Então, eu percebo, principalmente
assim, as pessoas que eu tenho tido contato, como elas só têm falado sobre a situação em que a gente está vivendo muito ruim, sobre medo, sobre violência, e isso fica gerando nelas o tempo inteiro esses sentimentos, né, de medo e insegurança. Quando, na realidade, né, pelo desenvolvimento da nossa consciência, nós deveríamos buscar estar mais tempo naqueles sentimentos que são positivos, né? Em sentir alegria, em sentir prazer, em sentir felicidade, amor. Mas, como você bem falou, a gente é tão viciado quimicamente em viver sob sentimentos ruins, que até quando nós estamos nos sentindo bem, a gente procura alguma coisa ruim para a gente retornar, e quando vê, a gente está falando sobre essa sensação ruim que a gente sente. Então, por isso que eu acho que as pessoas precisam mesmo fazer um grande trabalho de autoconhecimento, buscar muitas vezes até terapia, né, para sair desse jogo cerebral, que é sempre trazer para esse vício que você falou, de estar no negativo. É verdade. Sabe que eu tenho uma forma de entender melhor as coisas, porque, assim, as pessoas ficam tentando dar nome para as emoções, né? Ansiedade, a gente sabe que existe uma série de qualificações para as emoções. Mas, na verdade, é muito mais prático do que a gente imagina. É só a gente observar. O que a gente está sentindo? É uma coisa boa ou ruim? Eu estou na minha casa, estou me sentindo bem ou mal? Eu estou no meu trabalho, estou me sentindo bem ou mal? Eu estou com essa pessoa, estou me sentindo bem ou mal? Essa qualificação de bem ou mal, a gente consegue ter. A gente consegue identificar se aquilo está me fazendo bem ou se aquilo está me fazendo mal, né? Uma vez que a gente identifica que uma coisa está fazendo bem, a tendência é que a gente repita aquele processo para continuar se mantendo naquilo. Se a gente está se sentindo mal com aquilo, incrivelmente, sem a gente perceber, como você falou, a gente continua repetindo comportamentos para se manter naquilo. A gente até consegue sair por um tempo, a gente fica um tempo numa situação e vai ler um livro, aí assiste uma palestra, aí aparecem aqueles milagres momentâneos que isso a gente já sabe que não funciona, né? Então, assim, a gente até se sente bem, mas depois parece que existe uma coisa que puxa você de novo para aquela situação. A melhor forma, no meu modo de entender, é entender isso e se jogar dentro da dor. Ou seja, procurar entender esse lado sombra que todo mundo tem. Trabalhar ele, aprender a se gostar de alguma forma, né, nessas condições, entender a força que você tem, se encarar como ser humano, e a partir daí você começar a fazer modificações mais embasadas, mais estruturadas para poder sair, sabendo que toda hora aquilo vai tentar te puxar para baixo. E a gente vai se mantendo ali. Agora, a gente só se mantém ali em cima se a gente conhecer o que a gente tem para baixo, entendeu? Se a gente não conhecer o nosso lado sombra, a gente não vai conseguir lidar com a gente na luz, porque é uma luz falsa, momentânea, né? Exato, então, exato. Então, por isso esse convite sempre, né, até que o Espiritismo nos traz de conhece-te a ti mesmo, né, esse trabalho de autodescobrimento, né, de olhar para si mesmo e passar a entender o que é que você está sentindo. Isso é extremamente importante. Só antes da gente continuar, Wagner, dizer que o pessoal aqui já está, né, no chat, ao vivo, pelo YouTube, RBN/TVMM. Então, a Andréia está dizendo, lá de Tumbiara, Goiás, está sempre aqui com a gente, ligada na TVMM. A Luzia Brito, bom dia, queridos amigos, é muito bom estar com vocês. Também lá no Instagram, né, nós temos o pessoal que está aqui curtindo a gente. Era lá que eu passei de lá para cá. E dizer também que o Joseph passou aqui uma perguntinha para nós, né? Nos animais,
que são mortos no abatedouro, eles segregam uma substância chamada cadaverina, pelo medo, né, naquele momento da morte. Nos humanos tem adrenalina. E aí ele quer saber se isso se... São várias substâncias, José, não é só cadaverina, tem várias. O organismo, né, a gente sabe que ele tem... Quando o sujeito desiste de viver, ele tá vivo, mas ele desiste de viver. Existem estudos que mostram que o corpo começa a produzir substâncias químicas para acelerar o processo de morte, né? Se o corpo já não está bem e o cara desiste, né? O que não significa que seja ruim, viu? Tem gente que, às vezes, quer ir embora, está sofrendo, cansou, já está, né, passou e pronto. A gente não cabe aqui a nós julgar se isso é certo ou se é errado. Se é um mecanismo que existe, a gente tem que estudar. Então, sim, de verdade, pode ter, não só essa, como outras também, mas não por conta da adrenalina, né? A adrenalina é diferente. A adrenalina, enquanto você tem adrenalina, você ainda está querendo, de alguma maneira, reagir, né? Viver, continuar vivo e tudo mais. Então, existem não só essa, mas muitas outras substâncias. Nos animais, talvez naqueles que vão para o abatedouro mesmo, o boi parece que já se percebe que vai morrer, né? Já ficam naquela condição, né, de morte. Então, acredito que também aquela sensação que os animais têm acaba passando, inclusive, para o alimento. Eu acredito nisso. Se não bioquimicamente, energeticamente, eu acredito que passe, sim, para a carne, né? Que a gente depois vai comer. Eu acredito nisso. E a Dilceleda, de Mogi, também está sempre com a gente, né? Deixa eu só mandar aqui um beijo para a Eni, que tá com a gente pelo Instagram também, lá, que já mandou para nós um bom dia. Mas a Dilceleda, de Mogi, diz assim: olá, amigos, como vocês sabem, a minha filha teve Covid, e eu também, ao mesmo tempo, ela foi entubada, mas graças a Deus passou. Graças a Deus mesmo, Dilceleda. Agora ela fala: eu estou com o meu emocional abalado, preciso fazer terapia e não estou conseguindo. Estou fazendo acupuntura com uma amiga que faz para me ajudar, mas eu não estou dormindo direito. O que é que eu posso fazer? E já estou tomando passes. Dilceleda, você sabe que ela tocou num assunto, Rosalie, que eu queria conversar com você sobre isso. Nós estamos vivendo uma espécie de estresse pós-traumático coletivo, por causa da pandemia que a gente viveu aí, confinado e tudo mais, né? Então, você vê, aos pouquinhos as coisas estão voltando à normalidade. E então as pessoas, sem perceber, muitas pessoas estão sofrendo por esse estresse pós-traumático, ou seja, aquela coisa de você ter que se acostumar de novo a uma nova realidade, né? E isso pode trazer problemas, sim, pode trazer problemas, inclusive, de saúde das pessoas, né? É aquele momento que você muda o estresse, né? Antes você tinha um, agora você tem outro, né? E dentre isso tudo, a gente ainda está convivendo com surtos que estão voltando na Europa. Então, a gente ainda fica naquela insegurança. A gente não sabe se vai, não sabe se fica, né? E a gente percebe que, infelizmente, eu mesmo tinha uma palestra para dar agora, recentemente, em Minas Gerais, ela foi cancelada por causa do Covid. Muitos adolescentes que não tomaram a vacina ou que não tomaram a segunda dose da vacina estão internando no hospital. Então, assim, tem gente que ainda não entendeu algumas coisas, né? Tem gente que ainda não percebeu algumas coisas, mesmo com os números mostrando a realidade. E aí a gente vai convivendo nesse mundo doido, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, a gente começa a ver gente agora morrendo de novo, daqui a pouco a gente internando, a gente não sabe se a gente usa máscara, se a gente deixa pela máscara. E é uma loucura isso, porque isso acaba interferindo na ecologia do cérebro e afetando o nosso organismo. Essa incerteza das coisas, né? Acaba transferindo para as nossas atitudes, para as nossas decisões, como você falou no início, né? E também para a nossa saúde, eu tenho certeza disso. Então, tem que procurar mesmo, se possível, uma terapia. Exato, é isso que eu ia dizer mesmo, Wagner, que de alguma forma ela tem que buscar, né? Existem hoje inúmeras formas de terapia, inclusive online, né? Tem muitos psicólogos que estão atendendo online, mesmo com a volta presencial já, mas ainda assim para aqueles que não podem ir para determinados locais ainda, né?
Então, continuam. E é importante, Dilceleda, por quê? A gente só consegue lidar com os conflitos que a gente sente diante de tantas emoções que a gente passa, né? Imagino você aí, né, com filho, com tudo, aquelas sensações, às vezes, de perda. Quando a gente fala, né, com alguém, por isso que o psicólogo está ali para escutar a gente, para nos ajudar a interpretar aqueles sentimentos, para ver o que é realidade, porque muitas vezes, né, Wagner, a gente começa a nutrir determinadas emoções e elas não são verdadeiras em relação à realidade que nós estamos vivendo. Então, um exemplo, às vezes a gente acha que vai passar numa rua e vai ser assaltado, e aquilo não é verdade, aquilo está no nosso imaginário. Mas o nosso corpo, como ele não sabe distinguir o que é imaginário do que é realidade, ele simplesmente acata aquela química e começa a produzir aquelas sensações no nosso corpo, né, como taquicardia, começa a subir a pressão, a gente começa a suar frio, começam a acontecer inúmeras coisas dentro do corpo por uma realidade que não existiu. Eu passei naquela rua e nunca fui assaltado, mas ainda assim eu posso construir essa sensação dentro de mim. E a mesma coisa pode estar acontecendo com ela e com tantas outras pessoas que passaram por determinados traumas, né, dessa situação até do Covid, e que aquilo continua impregnado, mesmo não existindo mais aquela situação, né? Mas ainda assim a gente fica com todas aquelas sensações de que pode acontecer de novo. Então, floral de Bach ajuda, a acupuntura continue, mas eu acho muito importante você conversar com alguém para você entender, né, até onde todos esses seus sentimentos são verdadeiros, assim, porque vai acontecer, ou até onde é só uma sensação sua e que isso pode ser reequilibrada. Você pode voltar a um equilíbrio no qual se perdeu aí durante toda essa doença. Sabe o que é engraçado? Quando a gente estuda um pouco as relações entre o corpo e a mente, a gente descobre que tudo, na verdade, começa lá atrás, do jeito que a gente é criado. Nós, quando nós nascemos, a sociedade coloca uma enorme lista de certo e errado na nossa cabeça. Se a gente observar bem, a lista de errado é muito maior que a lista de certo. A gente sabe muito bem o que a gente não pode fazer, mas a gente sabe. Se eu der um papel, uma caneta para uma pessoa, e mandar ela escrever o que ela não pode fazer, ela vai fazer a lista enorme. Se falar para ela assim, agora você vai escrever o que você pode fazer, você vai ver que ela vai ter dificuldade de escrever. Nós somos criados para o não. Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tudo para agradar os outros. Para a gente poder viver em sociedade, a gente faz aquilo que os outros querem, não o que a gente gostaria de fazer. E aí começa a repressão emocional, que ao longo da vida vai se, através desse bloqueio, dependendo da repressão maior ou menor que a pessoa leva na vida, acaba gerando doenças, complicações, inclusive de comportamento. Né? Você imagina que tudo passa pela nossa necessidade de ser reconhecido, que a dopamina que no nosso cérebro, nessa área, toda vez que a opinião dos outros, a opinião que você tem sobre você for menor que a importância que a opinião dos outros tem sobre você, você paga um preço por isso. Porque você acaba tendo que obrigar, você vive esperando que alguém te reconheça, esperando que alguém diga que você está bonita, diga que te ama, que alguém te dê um aumento de salário, alguém faz alguma coisa. Ou seja, você fica dependendo sempre do outro, e o outro não é obrigado a te dar nada. E aí o que acontece? As pessoas começam a reagir mal com crítica, as pessoas começam... hoje a internet, né? O que a internet faz? Ela é uma busca de reconhecimento, aliás, de reconhecimento total. As curtidas que as pessoas têm nas fotos. Tudo isso para estimular a dopamina. Quando a pessoa não tem, ela vai para a droga, ela vai para o álcool, ela vai para o fumo, ela vai para a comida, ela vai para o sexo, ela vai para tudo. Né? Todas as coisas, a gente já reparou, Rosalie, que tudo passa por isso? Já reparou? É verdade, Wagner, tudo passa por isso, né?
Então, a gente percebe, de novo, né, a importância desse autoconhecimento para que a gente possa transformar tudo isso, né? Porque nós somos aí espíritos em desenvolvimento, vamos criando consciência ao longo das experiências que a gente vai passando no nosso dia a dia, inclusive com as experiências ruins também que a gente tem passado. Então, isso tudo vai nos transformando para melhor. Mas, quando nós começamos a ter mais consciência das coisas, esses eventos que acontecem nas nossas vidas, eles são mais suaves, porque o entendimento sobre tudo isso que a gente está passando também é um entendimento maior. Só para dizer aqui, olha, o Marco Antônio Godinho, né, está dizendo: Roy Wagner, ainda bem que tem pessoas iluminadas iguais vocês para nos orientar, né? Nós damos cabeçadinhas pelo caminho e começamos aos poucos fazer o que é certo. Um mega abração. E ele disse que já compartilhou o nosso programa. Então, a gente pede aí para vocês, compartilhem aí, né? Dá o joinha, dá a curtida lá no YouTube, que é importante para a gente. A Sandra Cunha também participando com a gente. E a Maria Helena, lá de São Carlos, diz uma orientação como conseguir atendimento com uma psicóloga online. Existem vários sites hoje, né? De pessoas que atendem. Se você colocar na internet, né, não teria agora um aqui de São Carlos para você, mas depois eu posso até ver algum e passar para você, mas se você colocar na própria internet, né, atendimentos online de psicologia, você vai encontrar algum, e talvez algum até perto de você, para fazer esse trabalho. É bem bacana. Essa relação da dopamina com o nosso corpo, ela é uma relação muito interessante, muito estudada hoje pela ciência. Porque ela a gente sempre imagina o seguinte: parece que o ser humano, na maneira como a gente é criado, a gente fica o tempo todo em busca de reconhecimento. Já percebeu como as pessoas estão o tempo todo em busca de reconhecimento? Desde quando é pequenininho, né? E nessa busca, o que acontece? Como a gente nem sempre consegue, a gente busca formas, às vezes, nem sempre agradáveis de obter isso. Então, por exemplo, a pessoa pode obter atenção agindo com carinho com o outro, ou pode obter atenção falando agressivamente, brigando com o outro, né? Agredindo, às vezes, o outro. Das duas maneiras, a gente está querendo o quê? Reconhecimento. E o curioso é que essas ações são repetidas inconscientemente. A pessoa não percebe que ela faz isso por conta dessa necessidade que todos nós temos de sermos reconhecidos. Agora, qual é a grande saída para isso? A gente está falando agora há pouco, né, Roseli? Primeiro é entender que funciona assim. Né? Entender, se convencer disso. A ciência está aí para mostrar. E segundo, é buscar formas para que nós possamos nos reconhecer, que nós possamos aprender a gostar de nós. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a se reconhecer, buscar os valores que a gente tem, buscar aquilo que a gente tem de bom e potencializar aquilo. Gostar de si mesmo, esse é o caminho. É o caminho que nos diferencia, que digamos que nos começa a conduzir espiritualidade. Isso não tem nada a ver com arrogância, isso não tem nada a ver com egoísmo, nada disso. É você aprender a se gostar apenas, é entender que você pode, que você é capaz de mudar a sua vida. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a entender. É difícil. Exatamente, Wagner. Exatamente. A gente tem que aprender a se gostar, né? Para, inclusive, liberar hormônios mais positivos, né? Dentro do nosso sangue, aí dentro do nosso organismo, para que a gente possa funcionar de uma melhor forma. E eu só gostaria de lembrar aqui, por isso que tantas pessoas falam, né? Quando a pessoa é muito rígida, ela vai ter problemas de articulação. Se ela tem muita tristeza, ela acaba desenvolvendo problemas no pulmão. Né? Se ela é muito raivosa, ela pode ter problemas aí no fígado. E
E por que a gente fala isso? E é uma constatação, porque hoje já existem muitos estudos, né? Que dependendo do tipo de emoção que você tem, é aquilo exatamente que você vai desenvolver como doença, né? Como desequilíbrio dentro do seu corpo. Porque quando você tem determinadas emoções, quimicamente, você está liberando aquilo dentro do seu corpo. E aquilo gera, então, um metabolismo em determinados locais. E aí, a medicina chinesa já falava sobre isso, né, há mais de 5.000 anos, e hoje, todas as terapias psicológicas, mesmo a ciência, assim, mais ortodoxa, né, já traz essas comprovações que é isso mesmo, uma pessoa que está sempre muito tensa, né, ela vai enrijecer o corpo. Então, a tendência é ela ter tendinites, é ela ter problemas de artrose. Se uma pessoa realmente mantém aquele estado de depressão, de tristeza, muito tempo, com certeza ela vai liberar uma química que é o pulmão dela que vai acabar respondendo, porque é onde teria que ter uma melhor troca entre o oxigênio que ela respira e o gás carbônico que ela põe para fora. Como isso pode ficar desequilibrado, as toxinas ficam mais tempo dentro do pulmão dela. E aí é uma probabilidade maior dela acabar desenvolvendo uma doença do pulmão. Então, a gente vê mesmo que a forma como nós interpretamos a nossa vida, isso em forma de sentimentos, é aquilo que a gente vai acabar desenvolvendo no nosso corpo. Que a gente já falava isso, né, Wagner? Há mais de 20 anos, e antigamente as pessoas não davam muita credibilidade, né, para esse tipo de conversa. Mas hoje, graças a Deus, as pessoas já estão mais abertas e procurando terapias integrativas que vão auxiliar a esse autodescobrimento delas e, com certeza, melhorar também as doenças que elas estão passando. É verdade. Nós somos raiz, né, Rosali? A gente não é Nutella, né? A gente é raiz. Né? Eu trabalho hoje numa área, ela é uma área que reflete muito essas questões que a gente está falando aqui. Eu trabalho na área estética hoje. Hoje eu sou profissional de harmonização orofacial, botox, preenchimentos, etc. Escrevo livros sobre o assunto, lido com pacientes e profissionais que trabalham com isso. E a gente vê com muita intensidade essa questão da estética, porque a pessoa... É difícil a gente entender o que realmente leva as pessoas a virem até o consultório. Para fazer um botox, para fazer um preenchimento, por exemplo. Ou para fazer um fio ou um bioestimulador. É difícil avaliar se ela está vindo porque ela quer se sentir melhor ou se ela quer ser mais aceita pelo meio, ou se ela quer adotar padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Dentro da própria cabeça do paciente, isso também não fica claro para ele. Nem ele sabe, muitas vezes, definir. Às vezes tem um pouco dos dois, né? A pessoa gosta, quer se sentir melhor, mas também quer ser aceita pelo meio. E aí você vê tanto pacientes quanto profissionais envolvidos nessa panaceia de querer deixar as pessoas com o rosto esteticamente aceito pela sociedade a qualquer custo, sem perceber que isso é uma busca inútil. Vamos combinar aqui, né? É inútil isso, porque nós fomos programados para envelhecer com ruga, com cabelo branco. A gente vai envelhecer. Ah, mas eu quero ficar menos velha. Ok. Então, assim, existe uma relatividade na busca por essa aparência melhor. Acho que a pessoa tem direito a ter uma aparência legal, né? Mas ela tem que chegar num momento em que ela tem que falar assim, bom, mas até aqui eu vou, daqui para lá começa a ser ridícula, porque eu estou tentando fazer uma coisa, brigar contra uma coisa que não existe. Eu acho que nesse ponto de fusão, Rosali, existe a espiritualidade aí. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas que elas são viciadas na estética, Rosali. Elas são viciadas. Você já deve conhecer isso bem melhor do que eu, porque você trabalha mais tempo que eu com isso. Então, assim, a estética ela acaba
levando, condicionando as pessoas a buscar esse reconhecimento que eu estava falando agora, através da beleza. O que você acha disso, Ludmila? Eu acho, Wagner, exatamente isso que você falou, que quando a pessoa ela tem uma consciência e ela quer ter qualidade de vida, autoestima, então ela vai lá e se cuida. Ela faz limpeza de pele, ela pode até aplicar o botox, colocar um preenchimento, mas de uma forma natural. Mas isso não vai ditar para ela como é que ela se relaciona com o mundo. Porque aquela pessoa que não se conhece, não adianta ela colocar nada na estética dela, nem na face, nem no corpo. Porque ela não se aceita internamente. Então, eu brinco, né, que todas as pessoas que começam a querer, assim, depositar só nessa estética externa a sua vida, então eu só vou casar se eu tiver sem ruga, se eu vou arrumar o próximo emprego, se eu, né, fazer tal coisa. Eu vou para a praia se tiver magra, né? Se eu emagrecer, exato, se eu emagrecer, se eu engordar, Então, ela não se reconhece, então ela precisa fazer primeiro um trabalho terapêutico com ela, para depois sim ela buscar uma autoestima, né? Porque é muito bacana você fazer alguma coisa e se olhar no espelho e falar, nossa, olha, tá legal, né? Eu tô sem mancha, ou eu tô com menos rugas, ou eu pintei o cabelo e agora não tenho tantos fios brancos. Vamos seguir aqui o nosso programa, continuando aqui, batendo um papo com vocês. Daqui a pouco ela volta. A gente estava falando da estética do ponto de vista de você fazer essa conexão com você mesmo, né? A estética é uma das formas de expressão dessas questões inconscientes que a gente tem. Existem outras na vida também, né? Existem pessoas, por exemplo, que são totalmente viciadas em academia. Já peguei pacientes dentro de um consultório que a pessoa criou uma lesão de tanto fazer academia e ela ficou deprimida. Ela ficou assim, ela tinha que ficar 3 meses parada, ela não conseguia, porque ela depositava naquilo toda a sua expectativa de reconhecimento, né? Então, ela tem que, aos pouquinhos, ir buscando esse autorreconhecimento sem precisar desse subterfúgio. Ela tem que aprender a gostar das coisas que estão dentro dela. Rosalinha, você está de volta, pode continuar. Pois é, caí, não sei por quê, porque aqui no meu computador continua com o sinal normal, não sei o que houve, me derrubaram. Os mistérios da internet. Mistérios da internet. Então, Wagner, só para concluir aquilo que talvez você já tenha até falado, né? Eu acho que, assim, quando a pessoa está de bem consigo própria, ela acaba buscando uma estética como eu vou brincar, né? A cereja do bolo. Mas isso não determina a vida dela realmente. Então, eu acho que existe uma grande diferença, a estética com consciência, que é o que você prega, Wagner. Exatamente. Essas pessoas que você referiu, essas daí tudo bem, né? A gente sabe que é o sonho de todo profissional de estética trabalhar com pacientes assim, né? Mas você sabe muito bem que tem muita gente que ainda não é assim. As pessoas buscam na beleza, na estética, na forma, né? E elas acabam se submetendo a procedimentos, Rosalie, que geram risco para a saúde dela, para poder ter uma aparência, sei lá, mais aceita. E o que me chama a atenção também, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, sua opinião, é que tem profissionais que entram na mesma onda, né? Sim. Não sei se porque acreditam nisso também, ou se entram por oportunismo para poder ganhar dinheiro rápido, né? Sem pensar na saúde, nas consequências que pode gerar para o paciente. Então, assim, são os dois lados. São tanto os pacientes que buscam, quanto os profissionais. Tem profissional assim também, não tem, Rosane? Claro. Eu acho que em todas as profissões, né, Wagner, tem aquele profissional que não tem consciência mesmo do que está fazendo, então a proposta de trabalho dele é essa proposta sem consciência, e eu acho que tem aqueles também que se aproveitam, né? Às vezes até da dor de um paciente, dor emocional mesmo, né? E acabam oferecendo milagres, e isso em qualquer área, viu, Wagner? Não é só estética, não. Acho que em qualquer área acaba oferecendo milagres quando percebe, às vezes, que esse paciente está fragilizado. Então, aí
mais uma vez, né, a gente faz esse convite, né, para todas as pessoas que elas analisem até mesmo aonde elas estão indo para fazer tudo, né, até a sua avaliação física em geral, né, como aí profissionais da saúde, quanto na estética, e percebam, né, se esse profissional está com uma proposta positiva de te ajudar, né, de verdade. Isso mesmo, Wagner, estava já com saudades, que bom que você está de volta. Semana que vem tem mais, a gente falando sobre saúde no terceiro milênio. Obrigada a todos vocês, até lá! Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.